Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Bom dia! Opa! Bom dia, bom dia, bom dia! Paz do Senhor Jesus, nesta manhã abençoada de segunda-feira, mais uma segunda-feira. Bom dia, Josi. Bom dia, mamãe. Bom dia a todos. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Não podemos falar só o bom dia Uberlândia, né? Que tem tantas cidades nos vendo, nos ouvindo. Verdade. Então, bom dia a todos. Bom dia, Brasil. Bom dia, países fora do Brasil. Verdade. Que estão nos acompanhando. Já é boa tarde Já é lá. boa tarde lá. Muito boa tarde ou muito bom dia. Mas que seja uma semana abençoada. Meu Deus, 15 de junho já. Nós já estamos metade do mês de junho, metade do ano. Verdade, é verdade. É isso mesmo. E nós estamos felizes de Sim. poder estar aqui Glória a nesta Deus. segunda-feira. Como foi o seu final de semana? Espero que o seu final de semana tenha sido um final de semana de bênçãos, de vitórias e de realizações. Se não foi, lembra que Deus não perde o controle nunca de nenhuma situação. Verdade. Ele continua tendo o controle de todas as coisas e lembra que Ele tem um controle. Enquanto nós perdemos o controle, enquanto nós perdemos o equilíbrio, Ele não perde jamais. Então confia nele. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, pequena será a tua força. Então não mostra fraco no dia da tua angústia, não mostra fraco no dia da adversidade, não mostra fraco, mas que você possa, sabe, neste tempo, confiar e saber que Deus é Deus que faz, que Deus é Deus que opera e que Deus é Deus que age de uma maneira poderosa e maravilhosa. E Ele faz tantos milagres, tantas coisas que muitas das vezes a gente até esquece, não é verdade? Acontece tantas coisas que nós até já esquecemos. Então, não vamos invalidar o poder de Deus, vamos confiar, vamos acreditar. Segunda-feira, esteja uma semana abençoada. Olha, já chega assim, falando assim, ó, vai ser uma semana abençoada. Declara aí. Será uma semana de vitória. Seja boca de Deus para este Isso. tempo. Não reclame. Não empresta murmure. a sua boca a Satanás. Não empreste. Escute isso. Não empreste a sua boca a Satanás. Mas seja boca de Deus. Libere palavras de bênção para a sua vida, para a sua casa, para o seu local de trabalho. Porque muito mais tem o Senhor para fazer esta semana toda na sua vida e através da sua vida. Então, levanta e vem em nome do Senhor Jesus, né? Coloca para fora toda essa urucubaca, coloca para fora todo esse peso, toda essa nhaca, em nome do Senhor Jesus. Se você levantou hoje mal-humorado, manda isso embora em nome do Senhor Jesus. De repente você tem ouvido aí tantas notícias ruins, mas lembra que o programa Palavra da Verdade chega, trazendo um bálsamo, trazendo a presença daquele, de quem? Do Eterno, o grande ali da Galileia, né? Trazendo aí a presença dele, de Jesus Cristo, para mudar a sua história, para mudar o seu foco, para mudar você neste tempo. Então não fica essa cara fechada, com esse mau humor. Deus amado, homem e mulher com mau humor, deixa o Senhor aí florescer e resplandecer, assim como a Bíblia nos fala que a glória dele resplandece sobre as nossas vidas. Então deixa o Espírito Santo resplandecer sobre vós. Tem sonhos, tem objetivos, tem metas, bora correr atrás, bora lutar, bora conquistar, porque nós vamos avançar, estudando, praticando, colocando em prática tudo aquilo que o Senhor nos deu, porque grandes coisas o Senhor tem para as nossas vidas. E falando que grandes coisas o Senhor tem para as nossas vidas, você já nos abençoou hoje? Já mandou o seu pedido de oração aqui no WhatsApp? Já falou com nós duas aqui? Ei, você fala com nós duas, você não fala com nenhuma mensagem eletrônica lá não. Verdade. Viu? Você conversa com nós duas. Então, manda a sua mensagem aqui no WhatsApp, o seu pedido de oração, aquilo que você deseja. Quantas pessoas que nós estamos conhecendo, né, mãe? Verdade. Quantas pessoas que nós estamos ouvindo e atendendo, indicando para terapeutas, psicólogos, também acompanhando
acompanhamentos espirituais, porque é muito importante você entender que é necessário ter um acompanhamento espiritual e nós temos uma apóstola que nos ajuda, que nos apoia. Então o programa Palavra da Verdade é isso, é uma família ajudando e servindo a sua casa, a sua vida, te instruindo que o Senhor pode fazer grandes coisas para a sua vida. E falando em palavra, qual a palavra de hoje, apóstola? Tantas que estão brotando aqui. Não posso imaginar. No meu coração, irmãos, enquanto eu estou ouvindo ela falar, né, vem um versículo, vem outro. Mas antes da gente entrar na palavra, sim, através desse WhatsApp, você vai poder pedir também para te colocar no devocional. Verdade. Nós temos um devocional diário. Esse devocional, né, a gente ora às 5 da manhã, às 4:30 da manhã. E quando nós termina o nosso período de oração, nós entramos no devocional e deixamos uma palavra fresquinha todos os dias para você. Não é um grupo que todo mundo coloca as coisas, não. É lá só eu posto, ou ela, né, o nosso devocional, e às vezes eu coloco um cartaz, né, que é dia de culto, relembrando você, mas o importante é você ouvir ali a palavra, receber a oração e também compartilhar com outras pessoas. Isso. Você vai poder colocar no grupo da família, você vai poder enviar para um amigo que está fora do Brasil. O importante é a palavra que vai alimentando. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o cuidado que nós precisamos de ter, é receber essa palavra que vem da boca de Deus. Então a palavra, irmãos, ela está aqui, basta eu e você ter disposição para abrir a Bíblia e ler a palavra. E quando nós lemos a palavra, Jô, sempre ela vai arder no nosso coração. Sim. Lembra os discípulos a caminho de Emaús? Sim. A caminho de Emaús era algo tão forte, né? Tão assim, porque eles não sabiam o que era, não identificaram, ficaram com Jesus aproximadamente 3 anos a 4 anos, mas não sabiam, 3 anos, e não sabia que era ele. Mas a caminho de Emaús pôde entender que Deus está conosco até nos momentos mais difíceis, mais turbulosos, e o Senhor está conosco, que foi assim, caminho de Emaús. O que me chama a atenção em caminho de Emaús, que é Lucas, capítulo 24, você vai poder acompanhar essa história aí na sua casa, você que gosta de ler a Bíblia. Os 2 discípulos saem de Jerusalém. Saíram da onde que não era para sair, porque Jesus, ele disse assim, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Não era para sair de Jerusalém naqueles dias, mas a angústia era tão grande, a tristeza era tão grande, que eles acharam melhor voltar. Eles voltaram para ali aquela aldeia de Emaús. E o que me chama a atenção, que enquanto eles estão andando e caminhando, Jesus aproximou deles, e eles estavam tão amargurados, tristes, frustrados com aquela situação daquele momento, que eles não perceberam que Jesus estava com eles no caminho. Quantas vezes que nós estamos assim, frustrados, que nós estamos assim, entristecidos e não percebemos quem está conosco. E quantas das vezes nós estamos tão intrigados com Deus que a gente fala, não, Deus está me ouvindo, não, Deus não está me vendo, não, você fica emburradinho com Deus, você também já não quer orar, não quer mais buscar, porque você não vê resultado. A frustração é tão terrível, a dor na alma é tão ruim que nós não podemos entender e ver que Ele está no nosso lado. E o caminho de Emaús demonstrou isso, que a frustração daquele momento dos discípulos não pôde ver que Jesus estava com eles. Mas quando eles chegaram em casa, quando eles chegaram no lugar, eles chegaram para comer juntos. E eu vejo também que é intimidade, não é, apóstolo? É intimidade. Então a Bíblia nos conta que Jesus, ao partir do pão. Verdade. Ao partir do pão, eles podem reconhecer e ver que é Jesus. Independente da sua situação que você está passando, tenha intimidade com o Senhor, tenha relacionamento com o Senhor, porque quando você tem relacionamento com o Pai, você entende que é Ele que está com você, você não se sente sozinho. Quando você tem um relacionamento, esse relacionamento não é frustrado, esse relacionamento não chega para você e fala, eu quero um tempo, esse relacionamento chega para você e fala, você está com muitos ciúmes, não, sabe por quê? Porque Ele ama você, Ele te protege, Ele te ajuda. E quando teve o partir do pão
trouxe algo lindo e transformador para eles, que foi o quê? Eles podem ver que era Jesus. As escamas, né? Caiu, as escamas dos olhos caiu. E Lucas 24 é tão lindo, é tão importante, porque a Bíblia nos conta que foi o próprio versículo que fala antes dos versículos antes, que é a própria ressurreição de Jesus. Então é tão lindo, porque Jesus, ele não ficou morto. Jesus, ele venceu a morte. Amém. E se ele venceu a morte, se ele venceu o túmulo está vazio, o trono ocupado, por que ele não vai vencer por mim? Por que ele não vai vencer por você? Porque esse relacionamento não pode ser bom para mim e para você? Tudo que nós precisamos é estar cheio dele. Enche dessa presença gloriosa e você vai rompendo dia após dia. E o que me chama a atenção é que quando as escamas caem dos olhos daqueles discípulos, Jesus desaparece, eles voltam a Jerusalém, e quando eles estão voltando, eles dizem assim, quando ele falava não ardia o nosso coração, os olhos não via, mas o coração sentia. O coração sentia porque o coração ardia. Quando você abre a palavra, irmãos, você coloca os seus olhos na palavra, o seu coração, ele arde. É o que faz toda a diferença na sua vida. E é tudo que você precisa neste tempo, é saber que ele é o Deus que age, que ele é o Deus que opera e que ele é o Deus que move de uma maneira sobrenatural. É por isso que nesta manhã eu quero aqui, em nome de Jesus, repreender toda ação maligna, toda ação diabólica, toda seta do inferno que tem vindo sobre a sua mente, sobre o seu coração, dizendo que não tem jeito, que não dá, que você está sozinho. O diabo trouxe cegueira espiritual, pois eu repreendo, em nome do Senhor Jesus. Ele tem um novo tempo, um tempo de glória, um tempo de bênção, um tempo de vitórias e um tempo de realizações para a sua vida, para a sua casa e toda a sua família. Coisas grandes ele vai fazer durante essa semana sobre a sua vida e através da sua vida. Então toma posse aí do milagre, amém, toma posse da bênção, amém, de uma maneira poderosa. Amém. Não deixa a circunstância cegar você, paralisar você, diminuir você. Irmãos, a situação que você está enfrentando hoje, ela não mexe na sua identidade, né, Josi? Verdade, não. Essas situações não definem quem você verdade. É. A sua dor não define quem você é. A sua dor não define a sua identidade. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sinto isso. Não. Você é filho de Deus, filho de Deus. E claro que lutas, dificuldades, problemas, todos nós passamos, mas quando nós temos Ele, como diz a apóstola, quando nós temos Ele nos sustenta, Ele nos traz alívio na nossa alma, Ele nos traz um amor que preenche todo vazio, um amor que pode fazer de tudo para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eu me recordei agora que no dia 30, nós estávamos orando na semana, né, para a segunda ação social, e a gente viu quantas pessoas precisavam da palavra do Senhor, e tinha um rapaz lá que ele falou assim que não voltava para casa porque ele estava com vergonha do seu erro. Vergonha do seu erro. Vergonha, eu tenho vergonha demais daquilo que eu errei. Ele tinha 5 filhos, netos, né? Verdade. E ele tinha vergonha, ele estava morando ali na rodoviária, no chão, ele dormia no chão. Então nós ficamos, todas as nossas ações sociais, nós oramos sempre uma semana, sempre antes, pedindo para Deus nos abençoar aquele lugar. Nós oramos e apresentamos aquele local, então nós conversamos com ele. E nós vimos que tanto quando a pessoa se sente com dores, né, com verdade, se sente culpado, né, e aí a gente vê que as pessoas precisam ser libertas, precisam perdoar a si mesmo. Verdade. Perdoar a si mesmo, porque todos nós erramos. A apóstola errou já, eu já erro, todos nós erramos, mas nós sabemos a quem a gente pode pedir socorro. E nós reconhecemos, e nós falamos, olha, você errou, mas agora você vai levantar e vai melhorar. Isso. E é isso, e é dia após dia. Então não deixe que o seu erro defina a sua dor. Não deixe que o seu erro te tire da mesa do Senhor. Não deixe que o seu erro te tire da sua família. Não deixa. Família é o bem mais precioso que você tem. E é esse bem mais precioso que nós vamos orar agora. Amém. Consagrando a sua família. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã de segunda-feira, abençoamos cada casa, aleluia, cada família, com toda sorte de bênçãos, amém, que há nos céus. Repreendemos tudo aquilo que não
provém do Senhor. Em tudo aquilo que o inimigo tem entrado, ó Deus, e tem atacado, nós damos uma ordem em nome do Senhor Jesus. Que todo tipo, ó Pai, de setas malignas, meu Deus, dardos inflamados, nós repreendemos e cancelamos e declaramos a tua bênção, que enriquece, com ela não traz desgosto. Abençoamos essa peça de roupa, essa fotografia, esse copo com água, meu Deus, esse currículo, tem misericórdia dessa pessoa. Abra essa porta em nome de Jesus. Essa causa na justiça, nós abençoamos a bênção do Senhor hoje e sempre. Ficamos por aqui. Que o Senhor te abençoe. Se Ele permitir, amanhã, 8h15. Estaremos juntinhas.